Microfone. Essa celebração que estamos realizando nesse horário, nesse dia, sexta-feira da Paixão, teve a sua origem em Jerusalém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, a interceder por nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Tá aqui, dá. Pronto. Vamos lá. Oremos. Lembrai-vos das vossas misericórdias, Senhor. Santificai e protegei sempre o teu povo de Deus, para quem Jesus Cristo, teu Filho, instituiu no seu sangue o mistério da Páscoa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados, vamos ouvir o texto. Isaías capítulo 52. Pode ler? Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhara sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manteram em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e as suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas,
cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que tosqueiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa dos pecados do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, não sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. O profeta Isaías é a descrição do nada. É a descrição do nada. É a descrição do mais profundo sofrimento. Quem liga para quem sofre? Ninguém. Quem liga para um tipo de pessoa assim? Quem acredita numa pessoa assim, desprezada, repelida, sofrida, gospe na cara do fulano, desprezível, sem valor, suporta tudo quanto é sofrimento, enfermidade, é carregado de dores. Vocês vejam que interessante. É uma descrição do nada. A pessoa é nada. Zero à esquerda. Mas o profeta Isaías diz: quem olha para essa pessoa? Ninguém olha. Foge até. Mas quem olha? É Deus que olha. Porque suporta tudo, faz tudo, vive tudo essa atrocidade pela obediência, pela fé em Deus. Por isso é chamado de servo sofredor, justo, o justo. Quem olha é Deus. Isso não foi diferente com Jesus, né? Na sexta-feira da Paixão. Quem olha é Deus. Em vossas mãos entrego o meu espírito, diz o Salmo número 30. Que Jesus rezou na cruz também.
Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, como forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na consumação da sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavras do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, achou na primeira página. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da corrente do Jordão. Havia um jardim onde entrou os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas de sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, ele se guarda de novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse, sou eu. Se é a quem procurais, então deixai que este sente. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não teve uma mentira nenhuma deles se me confiasse. Simão Pedro, que trazia uma espada por cima, puxou dela e pegou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na barriga, não poupe perguntar se vai meu. Então os soldados, o comandante, os guardas dos judeus, prenderam Jesus com a madeira. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás
conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: não pertence sinceramente como a princípio desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados, os guardas, fizeram a família e estavam se aquecendo, pois faziam bem. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e deu o seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu paguei as vagas à mão, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada palavras escondidas. Por que me interrogas? Pergunta ao seu ouviu o que eu falei e ele sabe o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se respondi mal, mostra um quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás deu Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então, os empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, voltaram para o povo de Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu de encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se registrava o que Jesus tinha dito, significando que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo ou outros disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes se entregaram a mim, que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue a Deus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: como dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isto, Pilatos, saindo ao encontro dos judeus, disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe de vós um costume, e pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados desceram a coroa de espinhos e a colocaram na
vestiram um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazia uma coroa de espinhos e um manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, sumos sacerdotes e os guardas começaram a crucificam! Pilatos respondeu: Levai vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou mais seco ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada mal. Quem entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gávea. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Eis de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever o letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes judeus disseram a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois de crucificar Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, e essa túnica de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver quem será.
Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Essa é a tua mãe. Nessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que todos estavam consumados, e para que as escrituras se cumprissem até o fim, disse: Tenha sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja e bebida de vinagre, levaram para a boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse pegar as penas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu pelo lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho. Seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que nós também acrediteis. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: Não revelará nenhum de seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que nos passaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de linha e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram os agulhas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um mundo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. Como o túmulo estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Podemos. Esse relato da paixão parece relatório da Comissão da Verdade. Vocês já leram algum texto da Comissão da Verdade? Todos os países fizeram isso, né? Viveram ditaduras, depois fizeram um processo para recontar a história da ditadura, as torturas, essas coisas. Você lê o relato da paixão, parece igualzinho. Parece um relato da Comissão da Verdade, que muita gente praticou tortura no Brasil, vocês sabem disso, matou gente pra caramba.
Alguns estão ardendo no fogo do inferno, mas tem alguns ainda que estão aí, ainda se beneficiando da morte, da crueldade, né? Que essa gente ganhou muito dinheiro, né? E esses torturadores, essas pessoas, acabaram depois morrendo e deixaram, né, muito dinheiro para suas famílias, que o governo devia caçar, né? Enfim, deixa para lá. A história, Deus julga todos certinho. O evangelho de hoje, como vocês observaram, narra a paixão e a morte de Jesus. Para o evangelho de São João, a morte e a paixão de Jesus são dimensões do que o evangelista chama de hora. Chegou a minha hora. Jesus fala toda hora esse assunto. Chegou a minha hora, vai chegar a minha hora, etc. A hora dele. A hora de Jesus, portanto, a paixão e a morte, é chamada por João como a exaltação de Jesus, o enaltecimento de Jesus. Parece a primeira leitura. Quem olha para aquele indivíduo ali? Somente Deus olha. E olha mesmo. Quem olha para Jesus? Somente o Pai. Tudo conspira contra ele. Talvez para muitas pessoas seja difícil compreender essas coisas, visto que nós temos uma ideia na cabeça meio esquisita, né? Um certo nhasco assim por certos assuntos, né? Não podemos esquecer que tudo que se falou e o que ele fez tem sempre como ponto de partida a ressurreição. Os evangelhos foram escritos 30, 40, 50, 60, 70 anos depois, né? E é lógico que quando eles contam, por isso que o evangelho não é de uma biografia, porque quando eles contam a vida de Jesus, eles contam a vida de Jesus a partir da ressurreição de Jesus. Eles sabem que Jesus ressuscitou, mas ainda assim eles contam todos aqueles momentos que Jesus viveu. Isso é muito importante. Quando você tem certeza da ressurreição, você vive todo o processo da vida com esperança. Então João diz que a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição aconteceram. Olha, São João como é danadinho. Jesus morreu entre dois jardins. Ele foi preso num jardim e depois foi enterrado no outro jardim. Entre um jardim e o outro jardim, tudo acontece. Isso tudo tem um significado muito... E é verdade mesmo, dois jardins mesmo. Um lá, onde ele foi preso, no Vale do Cedron, Jardim das Oliveiras, né? Como nós sabemos. E o outro jardim é esse jardim onde ele vai ser sepultado, no final. Bom, enquanto Jesus está rezando no Jardim das Oliveiras, depois da Quinta-feira Santa, ele institui a Eucaristia, né? A missa de ontem. Ele vai, de madrugada, ele vai para o Jardim das Oliveiras. E na noite, logo após celebrar a missa, a primeira missa, ele é preso. Ele é preso, liderado, vocês sabem, por Judas Iscariotes, que já tinha combinado com os soldados como prendê-lo. Vale lembrar o que é o conteúdo da oração de Jesus é elucidado. O que Jesus rezou, os evangelhos não escrevem.
Mas a carta aos Hebreus elucida. Ninguém sabe quem escreveu essa carta aos Hebreus. Paulo não foi, eu não tenho jeito dele. Ninguém sabe. Certamente foi algum discípulo de Paulo, mas não há registro, né? Histórico. É a carta aos Hebreus. Esse sujeito que escreveu isso daí, essa carta, ele elucida, que é a leitura que ela fez ali, ele elucida o que Jesus rezou. Jesus pede para Deus ser levado para o alto, no Jardim das Oliveiras, antes de ser preso. Ele pede para ser levado para o alto. Ele sabe que ele vai se sacrificar. Segundo, Jesus tornou-se perfeito na obediência ao Pai, ainda que sofrendo. Então a carta aos Hebreus é uma carta muito importante nesse sentido, porque traz o conteúdo central, o conteúdo central da carta aos Hebreus, é a fé dos hebreus e a vida cotidiana do templo. O autor vai sempre falando dessas coisas. A fé dos hebreus, a fé cristã, o cotidiano do templo, Jesus é o templo. Então, há uma releitura onde Jesus ressuscitado é a pessoa mais importante. Jesus é o Filho que supera todos do Antigo Testamento. Jesus exerceu o verdadeiro sacerdócio, fiel, misericordioso, mesmo sem ter sido reconhecido pelas autoridades do templo. Sacerdócio é uma terminologia só da carta aos Hebreus. É a única carta escrita por esse desconhecido que diz assim: Jesus na sua vida exerceu um sacerdócio, mas um sacerdócio não reconhecido pelo templo não vale de nada. Não valia de nada, mas ele insiste em falar sobre isso. A fidelidade, a misericórdia que Jesus viveu é a marca da superioridade, da autenticidade da fé do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele disse sim extremado, é o chamado sim extremado, é o sim extremado ao Pai. E a sua luta interior no Jardim das Oliveiras o coloca numa posição acima de qualquer outro tipo de experiência bíblica. Essa é a verdade. É ele que nos dias da sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com clamor e lágrimas àquele que podia salvar da morte. E ele foi atendido por causa da sua obediência. No fundo, o autor desconhecido quer dizer que a vida de Jesus foi uma luta. Uma luta. A vida de Jesus foi uma luta na oração com Deus Pai e, claro, ao mesmo tempo com a natureza humana. Uma luta entre a fé, Deus e a natureza humana. Judas Iscariotes e os soldados, um batalhão, não foram poucos não, vão para prender uma só pessoa. Eles que interrompem Jesus, eles interrompem a oração de Jesus. Oração noturna, é quinta para sexta. Tudo isso daqui que foi o relato, tudo acontece na madrugada. Na madrugada da sexta, até chegar às 6 da tarde, quando ele é morto, morre na cruz. Chega Judas com a milícia armada. Trazem um mandato, claro, para prender. Trazem um mandato expedido pelas autoridades do templo. Pedro quer resistir à ordem judicial. Ameaça. Mas não adianta. Jesus aceita ser manietado, algemado. Diante de suas eminências,
de suas excelências, Anás e Caifás. Os evangelhos revelam que Pedro e João estavam com Jesus dentro do poder judiciário hebreu. Jesus diz claramente que não tem nada para esconder de ninguém. Falei sempre abertamente, quer saber o que eu falei, vai lá e pergunta para as pessoas que ouviram, eles vão falar melhor do que eu. Acontece então aquilo que se chama de negação de Pedro. Uma menina que trabalhava na porta ali é a primeira. Uma menina denuncia Pedro. Você também não é um dos discípulos dele? Após a primeira negação, Pedro então sai daquele ambiente e vai para o ambiente dos soldados. Então ali ao redor da fogueira, é de madrugada. Então ali ao redor de uma fogueira. Um dos soldados reconhece Pedro. Eu vi você lá no jardim com ele. Pedro nega novamente. O galo canta porque é de madrugada. Há um galo ali que dá uma cantada porque é de madrugada. Tudo acontece assim. O episódio da negação significa que Pedro deu razão a Jesus. Ele negava, né? Pedro negava, imagina, não, nunca, jamais. Ele falava assim para Jesus: estamos juntos até debaixo d'água, estamos juntos, tudo conversinha. A negação significa que Pedro deu razão a Jesus. Jesus tem sempre razão. Jesus tem sempre razão, ainda que a gente rejeite o que ele fala. Ainda que a gente rejeite os seus ensinamentos, ele tem sempre razão. Não tem escapatória. Hoje, os que se empenham radicalmente pelo Evangelho também são perseguidos pelas autoridades da sociedade e autoridades da igreja. Não bastasse só a nossa até agora, que é um monte. Hoje é assim. Também é desse jeito. Então, os evangelhos ocupam mais espaço quando Jesus está diante das autoridades romanas. Enquanto está com os judeus, é aquela conversinha, você falou isso, falou aquilo, aquela coisinha de... Mas quando Jesus é levado para as autoridades romanas, praticamente o capítulo inteiro é esse papo, né? As autoridades romanas são obrigadas a receber Jesus. Época da Páscoa, Moisés dizia: não pode entrar no ambiente pagão, fora o romano, casa do Pilatos, era ambiente pagão, não podia entrar. Então eles ficam do lado de fora, tem que ficar do lado de fora, fora do pretório, né? Fora do pretório, por causa da lei de Moisés. E aí, minha gente, é um vai e vem, vai para lá, vem para cá, Pilatos entra, Pilatos sai, é aquela coisa. É uma chatice que Deus me livre e guarde. Porque você imagina o cara governador romano, os judeus conseguiram atrapalhar o café da manhã dele. Imagine, esse homem devia estar fuzilando de raiva. Os caras conseguiram atrapalhar o café do governador, que devia estar lá dentro com a mulher dele, aquela Cláudia lá, tomando café, aquela coisa bonita, não sei o quê. Aí de repente chega: tem um caso para o senhor resolver aí. Manda eles entrar. Não pode entrar porque são judeus. Ele tem que ir lá para dentro. Ele vai lá, ele tenta resolver, vai tentar resolver. Pilatos disse, bravo, irritado. Quando Jesus aparece, fala: eis aí o homem, que motivo. É que é homo em latim, né? Eis aí o homem, há um motivo de toda essa bagunça, todas essas coisas. É uma ironia que ele está falando. Ele está sendo irônico, Pilatos. O olhar de Pilatos para Jesus não é o olhar de uma pessoa que tem fé. O Pilatos não tem fé. Ele não acredita em Jesus, ele é um pagão, entendeu?
o olhar dele é um olhar profano. Para os romanos não interessa a identidade de Jesus. Ninguém tem interesse na identidade de Jesus. Os judeus simplesmente o acusam de malfeitor, blasfemador. A acusação maior que pesa sobre Jesus é a acusação política. É a acusação política. Você é o rei dos judeus? Essa é a acusação. Para Pilatos, se Jesus é blasfemador, se não é, se reza, se não reza, nem aí. Mas quando fala, ele te diz rei dos judeus. Então você é o rei dos judeus, porque ser rei dos judeus é uma concorrência política ao Império Romano. Os soldados, então, por conta disso, fazem a coroa de espinho, colocam na cabeça de Jesus, bota lá um manto vermelho nas costas dele e ficam zombando dele, falando todas aquelas atrocidades que vocês sabem como é. Aquela violência verbal que vocês já sabem como é que é quando você é parado por uma blitz, assim, por um carro de polícia, vocês sabem como é que é, né? Já vem com as metralhadoras para cima de você. É uma violência verbal. Pilatos, então, o texto diz que Pilatos fica, de repente Pilatos sente medo. Ele sente medo. De repente, Pilatos sente medo. Quando os judeus falaram, ele além de falar que é rei, ele ainda fala que é filho de Deus. Pilatos ficou com medo. Porque, primeiro que ele lembrou da mulher, que a mulher tinha falado para ele, né? Não mexa com esse rapaz, eu tive um sonho horroroso, eu não sei. Ele já ficou meio com o pé. Quando os judeus falaram isso, ele ficou com medo, porque Pilatos tinha pavor de certas coisas. Todas as religiões, todas as culturas têm esse pavor. Você querer ser mais do que Deus. Então, ele é uma autoridade, ele tem um poder. O poder dele é o poder da política, o poder romano. Ele não pode ir contra o poder de Deus. Se esse rapaz é filho de Deus e tem o poder de Deus, ele não pode, ele tem que se submeter. Porque o poder de Deus é sempre lá acima. Mesmo nas culturas que não são cristãs, sempre acima. Então, o texto destaca o medo de Pilatos. Pilatos tem medo do conflito de poderes, poder do homem e o poder de Deus. Para Pilatos, é inconcebível que Jesus represente o poder de Deus. Quando ele olha para Jesus, ele não concorda, não é possível. É como com Isaías. O nada, o destruído, quem é que olha? Ninguém. Né? A gente é tão preocupado, fala tanto de vida, tanto não sei o quê, essa conversinha melosa, né? Você vê um sujeito desmaiado no meio da rua. Nesse sentido, o Coringa tem razão naquele filme dele, né? O Coringa, né? Vocês são tão assim. Se fosse eu cair no meio da rua, vocês pisam em cima de mim. É verdade. A gente, nesse sentido, nós somos assim. Então, Pilatos, né? Ele sente esse medo e Pilatos, ele olha para Jesus e fala, não pode ser. Não pode ser uma representação de Deus nenhum esse rapaz, não pode ser. E por isso ele reforça a autoridade dele. Pilatos então entra, vai para o listóstrato, né? Que é uma cadeira parecida com aquela do Abraham Lincoln, sentada lá em... Lá em Washington, que tem aquilo lá. Onde é que está? Acho que é em Washington, Francisco que foi para lá. É em Washington que tem aquela cadeirona do Abraham Lincoln, que ele está sentado assim, olhando assim, né? Não é? Aquela cadeirona, chama litóstrofo, aquilo ali, chama litóstrofo, é o símbolo do poder, da divindade, é uma divindade. Então Pilatos entra, volta para fora
e vem com o veredito, com a declaração final, com a sentença final. É lógico que o bandido Barrabás se torna a preferência nacional, é evidente. Claro, Barrabás é a preferência nacional. Jesus de Nazaré, nada. 0. É 7-1, 7-0. O povo é assim, viu, gente? O povo ama bandido, o povo adora bandido, o povo... Nossa, se pudesse, né? Barrabás é a preferência nacional. Jesus, que é o homem da esperança, o inocente, o verdadeiro, é derrotado. Ele recebe a cruz e recebe os títulos. Na sentença, Pilatos declara a cruz e os títulos em latim, em grego e hebraico. Tem que ter os títulos. O motivo. Por que esse rapaz está sendo crucificado? Tem que ter um motivo. Títulos. Até porque, na Páscoa, muita gente na cidade, muitos estrangeiros. Então Pilatos manda até escrever em vários idiomas, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Mas a mãe de Jesus caminha com ele. A mãe de Jesus sai de um jardim e vai para o outro jardim com Jesus. A mãe de Jesus está presente. A mãe de Jesus traz um olhar para Jesus. É que é difícil falar essas coisas, esses assuntos assim, né? Porque tem uma... A maternidade é tão divina que por mais que se fale da qualidade da mãe, disso, daquilo, você não consegue expressar essa espiritualidade que existe, né, entre mãe, filhos e família, aquela coisa. Por mais que a gente fale sobre as milhares de qualidades da mãe, a gente não consegue expressar assim corretamente essa ligação. Porque ao lado do sofrimento de Jesus está também o sofrimento da mãe. Claro que por razões culturais, por razões de cultura, os evangelhos no tempo foram escritos, então parece que fica do lado. Mas ao mesmo tempo, tudo que está acontecendo com ele, está acontecendo com ela. O sofrimento dela é imenso. Ela não permite que tirem o filho dela. Ela não permite. Ela fica junto. Ela não pode interferir, ir lá dar na cara do Pilatos, dar na cara das suas eminências, suas excelências, do Anás e do Caifás. Não pode, ela vai lá dar. Ela não interfere nesse sentido, mas ela está ali. E eu não sei, eu acho que o Anás e o Caifás, quando fala aquelas coisas para Jesus e olha para a mãe dele, acho que Maria, se bobeasse, vai pegar um sarrafo, entende? Mas ela não toma atitude, porque eles esperam isso, eles esperam. As autoridades, eles esperam uma reação violenta por parte da mãe, ou dos parentes, ou sei lá o quê, dos discípulos, eles esperam. Não acontece. O Pilatos, ele também, e todos tiveram um fim trágico, todo mundo sabe. Pilatos se ferrou depois, o Anás e o Caifás também se ferraram. Todo mundo que agiu ali contra Jesus, fizeram todas aquelas coiseiras, todo mundo deu mal depois, todo mundo se ferrou e ninguém fez nada. É um castigo, é uma coisa. Todos. A mãe de Jesus permaneceu com Jesus, não se separou.
A mãe de Jesus não permite que tire o filho dela. Ela ama o filho, ainda que destruído na cruz. Ainda que destruído. Ainda que destruído na cruz, humilhado. Ela não podendo interferir, ela não pode chegar lá e falar: aqui essa cruz que eu carrego para você. Ela não pode, não tem como. Ainda que o filho esteja destruído, ela não permite que tire o filho dela. E assim acontece. Você vê que madrugada tumultuada, a sexta-feira, é madrugada tumultuada. Até chegar no horário das 3 horas, né? 9 horas da manhã Jesus começa o julgamento, meio-dia ele começa a via sacra, né? Meio-dia ele é crucificado, tudo é rápido. Meio-dia ele é crucificado. Jesus, como é um sujeito fraquinho, certamente, não durou nem 3 horas na cruz. 3 horas da tarde morreu, porque uma pessoa ficava um dia inteiro, 2 dias às vezes na cruz, né? Jesus, coitadinho, 3 horas da tarde, morreu. E para acabar logo, então, a atitude de quebrar as pernas, que era a regra do Código Penal romano. Para acelerar a morte, quebra-se as pernas, a pessoa morre sem ar, né? Morre asfixiada. Jesus não quebrou perna, não quebraram osso nenhum dele, né? Como dizia o Antigo Testamento. Tenhamos a força de Jesus e tenhamos a ternura e o amor da mãe de Jesus. Junta tudo isso aí na fé que você tem, e você vai conseguir enxergar o desejo de Deus, o Pai, que por enquanto parece estar por fora das coisas, mas não está. O jardim. Escutou? O jardim e o jardim. Depois eu vou fazer chamada oral do texto bíblico. O jardim e o jardim. Jesus é conduzido ao jardim. É como se Deus pegasse o ser humano e trouxesse de volta para o Gênesis, não é? É como se Deus pegasse o ser humano destruído, pegasse o ser humano e colocasse de volta no seu coração no Gênesis, porque Deus quer sempre o bem da gente. Fiquemos de pé, fazemos as nossas preces com o olhar voltado para Jesus crucificado, o verdadeiro e sumo sacerdote que atravessou o céu, as alturas, como ele pediu. Nós agora nos dirijamos a Deus, fazendo a nossa oração. Hoje é chamada de oração para o mundo inteiro. Tem vários temas de oração hoje, que a gente tem que rezar. Para que a igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Atenda favoravelmente as nossas súplicas e por vossa bondade proteja o pastor que escolhestes para a tua igreja,
a fim de que o povo cristão no mundo inteiro, governado por vós, ó Deus, sob a direção do Sumo Pontífice, o Construtor das Pontes, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Governa todo o corpo da Igreja. Ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da Igreja cristã, por todos os cristãos, e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos possam te servir, ó Deus, com muita fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E novos filhos para a Igreja. Aumente a fé, a sabedoria daqueles que vão receber e que recebem o sacramento do batismo, de modo que, renascendo na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Unidade. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se permita reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Unidos o teu povo fiel, disperso, o conservai-os todos na unidade. Olhai propício para todo o povo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé, pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo batismo. Maior consagração que a gente pode receber. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Promessas a Abraão e a sua descendência, atendei com bondade as preces da Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Creem em Cristo, que vivam de coração sincero na tua presença, a fim de encontrarem a verdade. E a nós, teus filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando realmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro.
que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que no meio de tantas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor, o testemunho do povo de Deus, todos se alegrem de vos conhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Está o coração das pessoas, o coração dos homens e o direito dos povos. Assistir, ajude os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra o que Deus quer, a prosperidade das nações, a segurança da paz, a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Dos tristes e força daqueles que sofrem. Ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cadê a cruz?
usar. Né? Porque muitos usam vacina, mas vocês sabem, tem sempre aqueles que gostam de usar um pouquinho da família. Vocês sabem usar pessoas que não tomaram vacina nenhuma. Então, esses que não tomaram a vacina é um perigo para quem tomou. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O problema não é... Então, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, você vai ali, não precisa botar a mão, nada. É só chegar na frente, fazer assim. Deus agradece. Jesus agradece a sua chegar perto dele, tá bom? Enquanto isso, vamos arrumar a mesa. Tem um canto, não sei. Pode cantar se tiver. Ela sabe, eu já falei aqui, ela escutou. E de novo o violão.
torcida continua doida. Faz 30 anos que essa terra luta. Cadê aquele menininho que tava com o sapato brilhando? Não é ele ali? É. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, todos. E fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação no caminhada da nossa vida, enquanto tenhamos a esperança de vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A comunhão do teu corpo e do teu sangue, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós não julgamento e nem condenação, mas seja por causa da tua misericórdia, a nossa proteção e o remédio para a nossa alma e para o nosso corpo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Sábado Santo, é absolutamente especial a participação, porque amanhã é o dia que todos nós renovamos o nosso batismo. Assim como na quinta-feira santa a gente renova a primeira comunhão, no sábado a gente renova o nosso batismo. Então é muito importante amanhã participar dessa celebração, né, que é a celebração da luz, né? E que é uma espécie de contrário de hoje, né? Hoje é todo esse clima de assim, de martírio, de sofrimento de Jesus. Amanhã já se começa a celebrar a vigília da ressurreição. Então é muito importante participar do Sábado de Aleluia, é muito importante, né? Porque a gente tem que renovar nosso batismo, né? E renovar nossa primeira comunhão, o sacramento da iniciação, né? Cristã, que a gente professa. Então amanhã é muito importante. E não esquecer, lógico, a vela, tem que trazer uma vela, né? Trazer uma vela, né? Que começa lá fora, ali no átrio, ali, começa ali no átrio, faz aquela fogueirinha ali, depois entra, tá bom? Amanhã não esquecer da participação. No domingo de Páscoa nem se fala, né, gente? Não precisa nem... Amanhã, então, 7h. E no domingo de Páscoa, os horários normais da missa, 7h, 8h30 e 6h da tarde. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, todos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão nesse mistério vos consagremos toda a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Derrame, Senhor, a tua bênção sobre o povo do Brasil, especialmente o povo daqui, da Vila Guilhermina, os que estão aqui e os que estão chegando, mudando para cá. Derrame a tua bênção sobre esse povo todo, para que
celebrando a morte de Jesus na esperança da ressurreição, que o Senhor conceda a todos paz, bem-estar, conforto, perdão. Aumente sempre a fé do povo de Deus e confirme na esperança a salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Amém. Amanhã, 7 da noite, hein, gente? Coragem.